Uma prática antiga que parecia estar extinta aqui no município de Vilhena, mas que pode voltar a ser uma realidade, é o uso de máscara. Aqui no Hospital Regional já está sendo tomada aí algumas atitudes e algumas mudanças para evitar que a Covid-19 aumente os casos aqui no município. E para falar sobre isso, eu vou conversar com o Dr. André. Dr. André, nós estamos aí num período crítico aqui no município, né? Como que estão os casos de Covid? Então, eu queria pedir ajuda à população de Vilhena. Os casos de Covid estão aumentando. Ontem foram 34 novos casos. Hoje nós estamos com 69 casos ativos de Covid aqui em Vilhena. Os sintomas estão mais leves, só que ainda existe o risco de um paciente complicar e agravar o Covid. Nós temos aí quantos leitos hoje no município e se começar a aumentar os casos e as pessoas forem internadas, como que fica essa capacidade do município de atendimento? Então, hoje nós não temos mais leitos de Covid, exclusivo para Covid. Então, nós pegamos os leitos das enfermarias e isolamos uma enfermaria separada para atender os pacientes com Covid. E os pacientes graves que precisar de UTI são encaminhados para referência em Cacoal. Nós tivemos também aqui umas medidas de segurança que foram tomadas pelo Hospital Regional, até mesmo para evitar aí novas contaminações, né? Quais foram elas? Então, isso assim foi bem difícil para a população, porque nós estamos restringindo as visitas no hospital. Então, o paciente que está doente, ele pode ficar com o celular, ter contato com a família através das redes sociais, videochamada. Só que para evitar um risco de uma nova onda, eu queria pedir ajuda da população. Então, nós estamos restringindo a visita no hospital. Para quê? Para proteger os pacientes e os acompanhantes, evitando uma nova onda. Porque nesse momento, Vilhena está fazendo cirurgias eletivas, de cirurgia de hérnia, vesícula, esterectomia, que estava assim alguns anos sem fazer. E se aumentar muitos casos, vão ter que suspender essas cirurgias. Se as pessoas não se conscientizarem, começarem a tomar as medidas que nós tivemos no começo da pandemia, corre-se o risco aí de, nos próximos meses, o município de Vilhena fazer um novo decreto, até mesmo tornando obrigatório o uso de máscara? Esse risco é bem grande, hein? Só que se você que está em casa tiver algum sintoma respiratório, tosse, nariz escorrendo, febre, se puder ficar em casa, fique. Mas se não puder, use máscara para sair de casa, porque você protege as outras pessoas. Se todo mundo que está gripado usar máscara, ele vai proteger o próximo. Aí talvez não seja obrigatório todo mundo usar máscara novamente. Agora falando um pouquinho sobre a vacinação também, porque a gente sabe que no município muitas pessoas ainda não tomaram nem a primeira dose. Isso é uma realidade muito presente aqui nos vilhenenses, de não tomar a vacina contra a Covid? Isso, os vilhenenses assim, deram uma diminuída na vacinação. Isso aumenta o risco dos casos de Covid grave, porque a vacina não evita que você pegue Covid, mas evita aquele caso grave de Covid, de falta de ar, ter que ser entubado. Então, assim, a população não está se vacinando. Todos os postinhos de saúde aqui de Vilhena têm a vacina pela manhã, o período vespertino, à tarde. Então, pessoal, vamos se vacinar, porque quando não tinha vacina, nós tínhamos 20 pacientes entubados morrendo aqui em Vilhena. Depois da vacina, foi diminuindo, até acabar os casos graves. Ou seja, a vacina funciona. Qual que é o recado que você deixa para quem está nos assistindo nesse momento? Pessoal, vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Máscara, você está, se tiver algum sintoma respiratório, você está cuidando de você e cuidando do próximo. Evitar aglomeração. Se tiver qualquer sintoma respiratório, procure o postinho de saúde para fazer o teste, para saber se é Covid ou se não é Covid. Mas vamos cuidar do próximo. Outra coisinha que eu queria dar um alôzinho é que se você tiver alguma cirurgia agendada na regulação, vá até o postinho de saúde e atualize seus dados. Que nós estamos ligando as pessoas de 2019, 2020 e alguns dados não estão batendo. Então nós não estamos conseguindo entrar em contato com várias pessoas que estão na fila das cirurgias. Vá lá, atualize seu cadastro para nós continuarmos operando e que a fila continue andando.